Salve Maria! Chegamos ao 16º domingo do tempo comum e o Evangelho deste domingo é em extremo atraente e em extremo aplicável, pois estou certo de que facilmente nos encaixaremos dentro desta narração evangélica e o cenário da mesma dá-se em Betânia. O Evangelho de São Lucas narra no seu capítulo 10: naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. E o resto nós já sabemos. Santa Marta pede a Nosso Senhor que envie Santa Maria Madalena, sua irmã, para ajudá-la nas tarefas da casa, para bem acolher a Nosso Senhor. Evidentemente, Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo homem, cansava-se também em meio a tantas atividades apostólicas. E esta família, São Lázaro, Santa Marta e Santa Maria Madalena, família de uma fé muito ardente, de uma grande devoção a Ele, Nosso Senhor, de uma grande compreensão, tinham se tornado discípulos dele e nesse tranquilo povoado de Betânia, onde tinham sua residência, recebiam-no. Santa Marta, porém, agitava-se para bem oferecer aquela acolhida, merecendo esta resposta de Jesus: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Uma só é necessária e Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. E nós, cada um de nós, somos Marta ou somos Maria? Qual das duas se deve ser? Nosso Senhor disse que Santa Maria Madalena escolheu a melhor parte. Não disse que escolheu a única parte. De facto, Jesus não estava a censurar a hospitalidade, mas o cuidado de muitas coisas, isto é, a absorção e o tumulto. Como diz Teofilato, citado por São Tomás de Aquino, se a hospitalidade começa a estorvar o que é mais útil, deixa claro que a atenção às coisas divinas é mais louvável. As duas coisas muitas vezes fazem-se necessárias: agir e contemplar e rezar. Com frequência, jovens dos arautos do Evangelho perguntavam a Nosso João, fundador dos arautos, como fazer para conjugar a vida de estudos, os afazeres próprios de um rapaz em crescimento, com a vida contemplativa. Claro está que há um momento do dia para as orações, mas e o resto do dia? E Nosso João dava um exemplo muito pitoresco. Imagine que alguém recebe a notícia de que vai ganhar uma grande soma de dinheiro. Estou adaptando um pouco o exemplo que ele dava, mas suponhamos que fosse a lotaria. Só que a pessoa naquele dia em que recebeu aquela notícia tinha uma série de compromissos inadiáveis. Então ela vai realizar aqueles compromissos. Tem que dirigir pelo meio, no trânsito da cidade para ir para uma reunião, depois tem que ir fazer uma visita. Mas, claro, a pessoa sabe que no dia seguinte ou naquele dia à noite vai passar por uma circunstância onde lhe será entregue aquele valor ganho. Evidente que, ainda que aconteça qualquer infortúnio, a pessoa, no meio daquelas dificuldades daquele dia, vai estar com a mente posta nessa grande sorte que teve. O que mostra que o homem é capaz, o ser humano é capaz de realizar coisas práticas, mas tendo um pensamento em outras paragens, muitas vezes a principal atenção em algo de maior importância, uma vez que temos várias atenções. E essa principal atenção nossa deve estar sempre posta em Deus, sem dúvida, não descuidando de lhe reservarmos muitos momentos apenas para a oração. É uma tentação verdadeiramente considerar que a vida contemplativa, a oração, tem um papel secundário. Evidentemente, na Igreja temos várias formas de ação: o apostolado, propriamente evangelização, a vida contemplativa e o sofrimento. E o Dr. Polínio, que inspirou os arautos, ele costumava comentar que na Igreja há muitas pessoas para trabalhar, poucas para rezar e quase ninguém quer sofrer. E entretanto nós vemos na vida de Jesus tudo foi o contrário. Ele tomou 30 anos da sua vida em recolhimento, em oração, e apenas 3 da vida pública. E o culminar da sua vida foi o sofrimento. É principalmente pela oração e pelo sofrimento bem aceito que nós movemos a Deus. É impressionante que Santa Teresinha do Menino Jesus tenha sido declarada a padroeira das missões sem nunca ter saído do convento.
carmelita da clausura. E ela, certa vez, escrevia à sua irmã Celina e comentava que impressionante o facto de Jesus dizer do Evangelho para pedirmos ao dono da messe que envie trabalhadores para a messe. Deus quer nos associar à obra da salvação. Ele tem esses trabalhadores, mas Ele quer que nós peçamos. Então, aí, onde está o papel maior? Em pedir que venham os trabalhadores ou em que apareçam esses trabalhadores que façam esse apostolado? Evidentemente que é em pedir, é na oração que moveu Deus a dar. Santa Mónica, outro caso tão conhecido, obtém de Deus a conversão de seu filho Santo Agostinho e, de certo modo, ela, rezando tanto, com tantas lágrimas, ela venceu o próprio Deus, obteve para seu filho Agostinho uma conversão, uma graça que ele não merecia. Ela rezava tanto e chorava, certa vez foi-lhe dito por um clérigo: mulher, vai em paz, Deus não pode se desinteressar de um filho de tantas lágrimas. É bem o caso de eu me perguntar, nas minhas lutas espirituais, para praticar a virtude, para manter o estado de graça, para ser santo, para ir para o céu, para converter a minha família, que meios eu considero os mais importantes? Eu dou este papel à oração, eu rezo o terço, o rosário, assisto à missa sem atraso, pontualmente, comungo sempre que posso, se possível diariamente na Santa Missa. Se eu não o faço, estou num domingo muito propício para mudar esse meu modo de proceder. E devo escolher a melhor parte. Devo também converter-me dessa ideia de que a ação é o principal. Deixar de querer conceber a Igreja, por exemplo, como um grande centro social. Às vezes as maiores ações são aquelas que se praticam no silêncio de um convento. O Dr. Plínio gostava de comentar um fato impressionante ocorrido na vida de um grande convertido do século XIX, Huysmans. Esse convertido escreveu vários livros sobre a história de sua vida e a dado momento ele se converteu, mas ao aproximar-se da Igreja Católica novamente, ele tinha muitas tentações contra a pureza, contra a castidade. E um dia ele expôs um caso a um padre, dizendo que não conseguia se manter na virtude. E o padre disse: olha, eu tenho uma solução para você, mas é bastante humilhante, você aceita? E ele disse: eu faço qualquer coisa que não seja pecado. E o sacerdote propôs-lhe: há um convento de freiras que muitas vezes se dispõe a aceitar diante de Deus aquelas tentações daqueles homens pecadores que não conseguem enfrentá-las. Se o Senhor me autorizar, eu escrevo uma carta pedindo uma ajuda. E ele aceitou. Passados alguns dias, as tentações dele diminuíram imensamente. E ele que as merecia por causa da vida devassa anterior, entretanto, porque uma religiosa que fez o papel de Simão Cirineu para esse homem, essa religiosa, uma virgem puríssima, entretanto, aceitou receber aquelas tentações medonhas que aquele homem tinha. Claro, com certeza não iria incorrer em pecado, mas iria ter uma vida atormentada de tentações. Que bonito! E no Santuário de Lourdes também é sabido que naquele lugar abençoado onde tantas pessoas acorrem a Nossa Senhora para pedir curas e milagres e obtêm essas curas lavando-se nas águas milagrosas, há um convento de religiosas, de freiras, que oferecem a sua vida e dentro do convento se dispõem a aceitar da parte de Deus certas doenças, pessoas que vão ao santuário para serem curadas. Que bonitas são, então, essas duas formas de elevação, a oração e o sofrimento bem aceito para nos unirem a Deus. Elas nos dão, nesta vida, já a melhor parte, por ser um preâmbulo do céu. Que Nossa Senhora nos dê a graça de escolhermos não apenas uma das partes, mas por inteiro o desígnio que Deus tem para nós. E vivamos com um coração posto exclusivamente em Deus Nosso Senhor, cumprindo assim o primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Que este Evangelho nos ajude a assim viver. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!